o antes e o depois de eu começar a fazer low carb. Ainda faltam uns quilinhos, mas eu chego lá. Gente, o vídeo de hoje são desses biscoitinhos low carb aqui, super fáceis de fazer, sequinhos por fora, macio por dentro, deliciosos. Já deixa o seu like para mim nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos para a receitinha desses biscoitinhos aqui que diabético podem comer e são deliciosos. Aqui nesta xícara eu tenho semente de girassol e eu vou triturar esta semente de girassol até elas virarem uma farinha. Eu vou usar esta farinha para fazer os meus biscoitos. Virou uma farinha as sementes de girassóis que eu coloquei aqui dentro. Aqui eu tenho 110 gramas de farinha de girassol, de semente de girassol que eu triturei. E tenho aqui, ó, 90 gramas de nozes que eu triturei do mesmo jeito que eu triturei a farinha de girassol. Peguei a nozes, coloquei no processador e triturei. Vou misturar aqui. Vocês podem trocar a farinha de girassol por farinha de amêndoa ou pode fazer tudo 200 gramas só de farinha de nozes trituradas, se vocês quiserem. Eu usei o que eu tinha. Tinha um pouco de nozes, triturei elas, deram 90 gramas. E usei o restante para fazer 200 gramas. Usei 110 gramas de farinha de semente de girassol. Gente, semente de girassol aqui em Portugal é bem baratinho. Eu não sei aí no Brasil, mas também deve ser uma coisa barata. Então, é uma receita que vai ficar baratinha para vocês. Se quiserem usar, claro, tudo de nozes, vai encarecer mais a receita. Vou usar adoçante, vou colocar aqui 80 gramas de xilitol. Vocês usem o que vocês são acostumados a usar nas receitinhas low carb de vocês. Pode ser stevia, pode ser o eritritol. Eu tô usando aqui o xilitol, coloquei 80 gramas. Vou acrescentar agora um ovo inteiro. Eu acrescentei um ovo pequeno. Eu pesei o meu ovo com a casca, deu 45 gramas. Um ovo pequeno. Acrescentem um ovo pequeno, que senão a massa vai ficar muito mole. Se ficar muito mole, vocês podem colocar um pouquinho de farinha de girassol ou de nozes. Eu vou dividir aqui minha massa ao meio, que eu vou fazer de 2 sabores. Vou pegar um pouquinho, vou colocar aqui. Nem que não seja ao meio. Vou tirar um pouco da massa. Nessa daqui eu vou acrescentar um pouquinho de cacau em pó 100%. Acrescentei o cacau bem pouquinho, só coloquei 5 gramas de cacau aqui. Nesse meu pouquinho de... Isso é opcional, eu que quero fazer de cacau e quero fazer sem o cacau os biscoitinhos. Biscoitinhos low carb. E esse tanto aqui eu vou fazer com o cacau. E esse outro tanto aqui eu vou fazer sem o cacau. Por mais um pouquinho aqui. Vai ser um pouquinho com o cacau e um pouquinho sem o cacau. Mas isso é opcional. Vocês podem fazer tudo de um sabor só. Aqui eu tenho minhas duas massas. Nessa daqui eu coloquei 5 gramas de cacau 100%. E essa daqui não coloquei nada, é só mesmo a farinha de girassol, o girassol triturado e o girassol de nozes. Eu molhei um pouco a mão, porque a massa ela é meio grudenta, pegajosa. Então, com a mão molhada fica mais fácil de fazer as bolinhas. E vou fazer assim, bolinhas com a minha massa. Eu não vou pesar, mas quem quiser pode pesar e fazer todas as bolinhas do mesmo tamanho. Eu vou fazer um tamanho assim de bolinha. E vou colocando aqui em uma assadeira que eu coloquei um papel manteiga. Eu molhei a assadeira com água e coloquei o papel manteiga só para ele ficar firme aqui. E vou colocando as minhas bolinhas aqui. Vou bolear essas e vou bolear também as de chocolate. Pegar assim um tanto de massa. Não vão ficar todas do mesmo tamanho porque eu não vou pesar. Mas mais ou menos desse tamanho aqui. E vou bolear todas.
Molhei todas as minhas bolachinhas, meus biscoitinhos. Agora eu vou amassar com a mão molhada, um pouquinho assim, ó, achatar elas assim. Agora eu vou pegar aqui o copo e vou fazer assim, ó, um formato nos meus biscoitinhos, só para dar um formatinho. Isso também é opcional, vocês fazem se vocês quiserem. A dica é molhar também a boca do copo para poder não grudar na hora de fazer os detalhes aqui no biscoitinho. Esses detalhes também são opcional. Como a gente tem que molhar a mão para poder moldar os biscoitinhos, também tem que molhar a boquinha do copo para poder fazer os detalhes, se vocês quiserem fazer. Aqui em todos os meus biscoitinhos. Pronto, já fiz o formatinho com a boca do copo em todos os meus biscoitinhos. Agora eu vou levar ao forno para assar a 180 graus. E depois eu falo para vocês quanto tempo demorou no meu forno assando. Acabei de tirar aqui do forno os meus biscoitinhos aqui, low carb. Só que tá super quente, eu vou esperar esfriar antes de tirar aqui para eles não quebrarem. Ficaram 20 minutos no meu forno a 180 graus. Os meus biscoitinhos já esfriaram. Vou passar eles aqui por um prato. Ó, já estão assadinhos todos e frios. Pode tirar antes deles esfriarem ou amornarem bem. Tá quase frio, porque senão eles quebram. É igual cookie. Cookie também quebra quando você tira eles... Quando você quer tirar eles da assadeira enquanto ainda estão quentes. Vou passar eles para cá. E vou experimentar. Aqui estão os meus biscoitinhos low carb pronto. A melhor hora de experimentar esses biscoitinhos aqui. Vou falar para vocês o sabor que eles têm. Por dentro eles são macios e por fora eles são bem sequinhos. Vou experimentar aqui para vocês verem como que ele tá. Primeiro eu vou experimentar esse daqui sem o cacau. Delicioso! Vocês não têm noção. Agora eu vou experimentar um feito com o cacau. Também sequinho por fora e bem maciozinho por dentro. Vou experimentar este agora. Se vocês usarem um tipo de farinha só a farinha de nozes, e não usar o cacau, esses biscoitinhos são só 3 ingredientes. Os dois são deliciosos, gente. Fáceis de fazer, poucos ingredientes, low carb, diabético pode comer e são deliciosos. Maravilhosos de gostosos. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.